Eu vou ler o Salmo 34 a partir do verso 9, porque na última reunião eu li os primeiros 8 e eu vou lendo e comentando. Então, no verso 9 do Salmo 34, nos diz assim: Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Então, irmãos, nesses dois primeiros versos fala algo que eu acho que é o desejo de todo ser humano, sem exceção, né? Nada faltar. Fala no verso 9, nada falta. No verso 10, nada falta. E mesmo ele põe até esse destaque, até os leões, né? Acabam passando necessidade. Então tem aquelas pessoas que, né, querem ser alfa, querem ser conquistadores, querem ser leões, mas esses, se não tiverem, mesmo esses que se vangloriam de força e tudo, se não tiverem o Senhor, vão passar por problemas ao longo da vida, né? Agora, com Deus, a gente tem esse refúgio, a gente tem a proteção dele para nada faltar. Mas isso, como o texto bem diz, é para os que buscam o Senhor e para os que o temem. Nada falta aos que o temem e os que buscam o Senhor de nada tem falta. Porque não basta a gente se dizer cristão, não basta a gente falar, eu amo Jesus, se isso não for seguido de uma prática. É aquilo, a nossa fé é meramente afetiva, eu amo Deus, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, mas ela é uma fé, além de afetiva, é uma fé efetiva. Ela tem implicações na nossa vida cotidiana, na prática, não apenas no imaginário, não apenas na teoria, não apenas nos sentimentos, mas ela se materializa, ela se encarna no nosso viver. E isso se encarna buscando o Senhor e temendo ao Senhor. E a promessa é que Deus estará conosco. E aí o verso 11 nos diz, bom, se o segredo é temer ao Senhor, claro, o verso segue a lógica disso. Veja o verso 11. Venham, meus filhos, ouçam-me. Se o segredo é temer o Senhor, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Então o salmista que falou que quem teme ao Senhor vai ter um suporte divino, vai ter uma ajuda divina para ter uma segurança diante das dificuldades da vida, ele fala, vou ensinar agora como temer o Senhor. E esse temor do Senhor é para os que amam a vida e quem quer ter dias felizes. O que significa temer ao Senhor? Não, eu tenho muito respeito por Deus. Não, Deus é tremendo, Deus é soberano, Deus é poderoso. De novo, tudo isso é afetivo. Agora, como isso é na prática? Como isso se efetiva? Verso 14, ou verso 13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Eu temo ao Senhor, e fica falando mal de todo mundo. Isso é temer ao Senhor? Não. Porque quem teme ao Senhor não vai ficar falando mal das pessoas, porque você pode cometer injustiças, você pode estar caluniando a pessoa ou disseminando discórdia, disseminando mal-estar, em vez de promover a pacificação do ambiente, como Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não, a pessoa continua disseminando palavras que, em vez de edificar, podem promover dor, podem promover discórdia. Então, guarde a sua língua do mal e os lábios da falsidade, que é aquilo que ocorre tanto hoje, né? Todo mundo sai falando o que quer, disseminando o que quer nas redes sociais e tudo, e muitas vezes fake news, muitas vezes mensagens que não contribuem para nada, pelo contrário, geram animosidades, né? E o verso 14, então isso é temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é dizer eu temo ao Senhor. Muito bonito. Mas como isso se efetiva? Você precisa guardar a sua língua do mal. Eu temo ao Senhor, verso 14. Então afaste-se do mal e faça o bem. Veja, os dois lados. Eu me afasto do mal, mas eu não sou muito de fazer o bem. Não, você precisa fazer o bem. Porque
toda oportunidade que você tem de fazer o bem, se você disser não, você está dizendo não ao bem e está deixando de ser um instrumento de Deus. E com isso, você deixa de aliviar o mundo em uma possibilidade que você tinha de contribuir, de gerar o bem. Então faça o bem, afaste-se do mal, não apenas na língua, que a gente tratou no verso anterior, quanto nas suas atitudes. Pelo contrário, faça o bem. Né? Então, é aquela proposta do Evangelho, fazer o bem mesmo diante daqueles que nos fazem o mal, porque a gente não vence o mal com o mal, a gente vence o mal com o bem, como o apóstolo Paulo diz em Romanos. Faça o bem e busque a paz com perseverança. De novo, né, é o pacificador. O Evangelho sempre tem essa máxima, né, de nós sermos ovelhas. As ovelhas podem estar caindo no mundo, elas sempre mantêm uma postura e uma atitude pacífica. Diante da ovelha você já tem um bem-estar porque ela é mansa. E nós precisamos ser assim. Sei que o mundo competitivo, o mundo corrido, o mundo da ansiedade, do estresse, da correria, do capitalismo selvagem, parece que ser manso você fica para trás. Mas é a mesma coisa na época dos cristãos. Diante do Império Romano, que ensinava, né, serem bravos, guerreiros, lutadores, que, né, colocava muito essa coisa do guerreiro, os cristãos eram debochados, tratados como seres de segunda categoria, esse negócio aí de cordeiro, ovelhas. Eles só usam como símbolo animais dóceis. Que tipo de povo é esse? É um bando de perdedor, é um bando de fraco, é uma religião para escravos, para pessoas dominadas. Mas quem venceu? Quem dominou? Quem depois esteve à frente desse império? Foram os cristãos. Quem se espalhou pelo mundo? O Império Romano caiu, o Império de Cristo continua. Então a gente tem que escolher ter essa postura agressiva que vai te dar vitórias neste mundo mal, você entrando para o sistema, ou a gente se contrapõe ao sistema. Vamos ser contra o sistema. Não é brigar contra o sistema, ser contra o sistema. Porque se você briga contra o sistema, você faz parte do sistema. Porque você está na briga, está na luta, está na agressividade. Você rompe com o sistema quando você se torna manso e pacífico. Busque a paz com perseverança, porque buscar a paz, você vai se dar de cara com os lobos, como Jesus disse, eu lhes envio como ovelhas diante dos lobos. Tem gente que busca a paz, mas logo cede. Mas a gente precisa temer ao Senhor. Nem que seja só por Deus, a gente tem que sermos pessoas pacíficas. Verso 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Então, irmãos, sei que muitas vezes, de novo, os injustos, sendo espertalhões, subornando, fazendo maquinações por trás, passando uma rasteira, parece que vão se dando bem, mas aí a gente escolhe. Se você quer os olhos do Senhor para você, seja justo. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Então é tudo a gente saber o que a gente quer. Se a gente quer fazer parte do sistema, parte desse mundo caído e corrupto, que vai dar glórias e sucessos e aplausos momentâneos, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Porque Deus não vai permitir, irmãos, que o mal vença para sempre. Verso 17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Então, a gente estava falando lá, quem teme ao Senhor de nada tem falta. Sim, Deus vai nos guardar, só que tribulações vão vir. Não é que você não vai ficar desguarnecido ou sem uma proteção, mas tribulações vêm. E Deus fala que Ele ouve o clamor e nos livra. A gente está nessa reunião de oração porque nós temos também tribulações e Ele ouve e nos livra. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito abatido. O justo
como eu estava dizendo agora. Passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. Então não é que a gente não vai ter adversidade, vai ter. Só que Ele vai nos livrar, Ele vai estar conosco, Ele vai nos conduzir diante dessas tribulações. Então a gente tem que saber que, temendo ao Senhor, Ele vai estar conosco, vai nos amparar. Mas alguns problemas teremos que enfrentar com Ele. Nunca sem Ele, com Ele. Para isso, a gente precisa temer ao Senhor e buscá-lo. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então, irmãos, esse é o caminho da vida. É a gente seguir ao Senhor, crendo que Ele vai trazer a resposta, que as tribulações e as adversidades podem até surgir, mas o Senhor nos livra de todas. Vamos orar então, Senhor? Pedimos a Tua graça para que o Senhor realmente nos livre de todas as adversidades e tribulações, que o Senhor sustente o Teu povo, que o Senhor possa responder ao clamor, ouvir, como a Tua palavra diz aqui, ouvir o nosso clamor e nos ajudar diante do que tivermos que enfrentar. Que o Senhor nos dê, Pai, esse temor do Senhor para guardar a nossa língua, guardar nossas atitudes do mal. Pelo contrário, nós fazemos o que é bem e romper com esse sistema, sendo pessoas segundo o Teu coração, sendo imitadores de Cristo e não dos vencedores deste mundo, mas sendo mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.